HealerCast. Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast. Hoje o nosso 24º episódio, o segundo episódio da nossa nova temporada. Hoje estou aqui eu, Bernardo Aramuni, com o meu host, Alan França. E aí, Alan, como é que estão as coisas aí? Fala, turma. Bom demais, graças a Deus. Tudo na Estamos aí paz aí mais em um Petrolina, episódio. né? Tudo tranquilo aqui em Petrolina, cara. Show de bola. Cada dia mais adaptado à região, cada dia gostando mais, me interessando mais. E com saudades de BH também, né? Maravilha. Então hoje nós estamos aqui com um convidado muito bacana. Vamos falar de um tema especial aí. É um tema que vem aumentando, né? As informações sobre. É um tema ainda polêmico. Então estou aqui com o Célio Cima, né, Célio? Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado, ter vindo aqui, né? O tema hoje nós vamos falar sobre cannabis medicinal, né? Então vai ser uma lição para mim e para o Alan também, que a gente não conhece tanto sobre o assunto, né? Andamos pesquisando, estudei algumas coisas, né? Para não chegar aqui muito cru, mas vai ser um aprendizado aqui e tenho certeza que quem estiver nos acompanhando também vai aprender muita coisa. Então você que está aí escutando, começa a nos seguir, siga a gente lá no Instagram, no @healer.cash, nos acompanhe no YouTube, em todas as plataformas de streaming de áudio, curta nossos episódios, divulgue para os seus conhecidos aí, porque isso é muito importante para essas informações chegarem para mais pessoas. Então, Célio, eu queria que você se apresentasse aí, falar um pouco sobre você, antes da gente começar a entrar no tema mesmo. Beleza. Salve, salve, família. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Bernardo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho o projeto de vocês aqui algo muito, muito legal, muito especial, que merece ser falado, trazer o podcast para o meio médico, né? Eu acho bem legal o projeto de vocês. Meu nome é Célio, sou médico formado. Eu sou formado há 2 anos, formei em Vila Velha, no Espírito Santo, na UVV, e vim para cá, para Belo Horizonte, fazer residência. Eu faço residência de anestesiologia no hospital público daqui. E sou pós-graduado, entreguei TCC semana passada. Bom demais. Bom demais. Em cannabis medicinal. Eu faço uma pós-graduação focado na cannabis medicinal, na maconha medicinal, para prescrição e acompanhamento terapêutico, né? E já estou atuando aí no atendimento ao público com meus pacientes há mais de 1 ano, né? Muito bacana. Então, para a gente começar assim, como é que surgiu o interesse na área? Então, Bernardo, eu tinha um... Só não diga que foi fumando, né? Não, durante a faculdade sempre desperta certas curiosidades em festa, seja com bebida, com droga, tudo que é novo desperta curiosidade, seja com festas, com sexo, com tudo. Mas na verdade, surgiu com um veterano meu da faculdade, ele tinha um ano na minha frente, ele formou, e a gente trocando ideia um dia no internato. Ele era meu preceptor. Ele começou a falar sobre terapias alternativas na medicina, né? Falando como, às vezes, a terapêutica tradicional ela pode até demonstrar resultados, pode até ter estudos, né? E é muito bem consolidada a terapêutica tradicional dentro da medicina, mas como a gente consegue trazer formas alternativas para ajudar o paciente em determinadas situações, entre elas a cannabis medicinal, que além de estar crescendo na parte de estudos, mostrando cada vez mais presente no tratamento de diversas doenças, é também algo fitoterápico, natural, que esteve entre os humanos há milênios, né? E também do ponto de vista de mercado, né? A gente não pode perder esse ponto de vista também do mercado da medicina, né? Vira e mexe, eu escuto falar que o mercado está cada vez mais saturado e cada vez tem que trazer coisas mais específicas ou tratamentos mais alternativos, né, para oferecer para o paciente. Então, minha curiosidade na área despertou disso aí. Né? Como eu sou residente de anestesiologia e a gente tem um domínio sobre o tema de dor crônica, né? Existe uma subespecialidade dentro da anestésio que estuda a dor crônica, e a dor crônica é uma das indicações mais fortes que a gente tem em nível de evidência da cannabis medicinal. Eu pensei em juntar os dois,
né? Que eu posso atuar como anestesista e atuar com a maconha medicinal dentro dessa área também. E para aquela pessoa, então, assim, que não sabe nada sobre isso, tem um preconceito, acha que a cannabis medicinal é você passar ali maconha para a pessoa comprar e começar a fumar, assim, o que é a cannabis medicinal mesmo, assim? Bom, Bernardo, eu acho importante a sua pergunta, mas antes disso eu acho que é importante ter um olhar histórico, um olhar um pouco mais social, né? Então, se você pegar o que é a maconha medicinal, eu tenho que puxar um pouco lá de trás. Eu gosto de parafrasear um professor que eu tive na pós, o grande Siddhartha Ribeiro, não sei se um dia ele vai ouvir, né? Vou mandar para ele. Manda para ele que Vou ele vai mandar para escutar. ele. Ele fala que da mesma forma que os cães selvagens são para os humanos, a maconha também é para os humanos, né? Há milênios de anos, o cão selvagem ele vem sendo geneticamente modificado para suprir necessidades humanas. Dessa mesma forma, o homem pega uma planta milenar, que está aqui o primeiro registro da maconha medicinal, né, maconha de forma geral, foi feita na farmacopeia na antiga China em 2700 a.C. Então, desde lá, a gente tem registros da planta sendo usada no meio dos humanos, né? Então, da mesma forma que o homem pegou o cão selvagem e domesticou e modificou ele geneticamente para suprir nossas necessidades, também pegou essa planta milenar e trouxe ela para nossas necessidades, né? Então, a planta da maconha ela não só faz medicamento, não só faz a droga, mas também faz fibras para a indústria têxtil. A planta também faz cordas de navio. Então, tem toda uma aplicabilidade industrial da planta também, que foi desenvolvida na cultura oriental desde antes, né? A planta começa a vir para o Ocidente, né? E aí começa a vir para as Américas na época dos escravos. Os escravos africanos trouxeram a maconha para o Brasil através de sementes que eram comidas por ser fonte rica em lipídios, né? Então, aqui ela foi começando a ser cultivada, entrou no meio, né, brasileiro, assim como também nos Estados Unidos, que foi entrando naquela época, no inicinho ali do 20º milênio, né? A maconha medicinal ela já era vendida em farmácias brasileiras. Então, tem registros que falam cigarros Grimaldi, né? Bom para catarro, bom para asma, bom para insônia. Tem registro disso em 1924. Só que começou a ser banalizado pela aplicação social, pelo contexto social e racial que aquela planta estava sendo usada. Então, se você pegar a primeira lei proibicionista da planta, é feita no Rio de Janeiro, onde, olha só, Alan, o cara que vendia a substância, o cara que vendia a planta, o cara que vendia a maconha, normalmente era branco, né? Porque negro não tinha plantação. Ele pegava uma pena de uma multa. E a pessoa que era pego em posse da maconha ou usando maconha recebia 3 dias de prisão. Então, já aí na primeira lei proibicionista, a gente vê uma diferença entre... uma diferença social e racial também nisso, né? E aí foi vindo as leis proibicionistas, a maconha ela ganhou destaque na Conferência do Ópio Mundial, onde eles proibiram o ópio. Então, a maconha ganhou destaque ali também, sendo proibida ali. E, a partir daí, cada vez mais sofrendo esse preconceito, né? Até que ela começou a ser estudada novamente, na década de 60. Em 64, um cientista israelense chamado Rafael Mechoulam, ele isolou pela primeira vez o delta-9-THC. O delta-9-THC é uma das centenas de substâncias que existem na maconha. E essa é a substância psicoativa. Essa substância que deixa a pessoa chapada, que dá a larica, né? A substância buscada na recreatividade. Né? Então, ele isolou essa substância em 64, mas os primeiros receptores a ser isolados, né? Que foram estudar os receptores disso, só saiu no final da década de 80. Então, se você vê um boom, um gráfico de números de estudos por ano envolvendo a cannabis medicinal da década de 80, no finalzinho da década de 80 para cá, explodiu. Só que continua com as leis proibicionistas desde antes. Continua a guerra às drogas.
Continua a guerra de subir na favela, entrar na boca e, às vezes, pegar gente com uma trouxinha de maconha prensada, que ninguém sabe de onde é, cheia de mofo e amônia e urina, que é transportada lá de fora do Brasil, que eles pegam a planta inteira e amassa, do que você pegar gente de bairros mais nobres que também fazem uso. A maconha está lá também, a maconha está em todo lugar, né? Onde eles conseguem consumir a planta in natura, a flor mesmo, o que é próprio para ser consumido, né? De forma plantada até hidropônica, né? Mas a guerra às drogas não vai lá. Né? Então, eu acho que entender essa perspectiva histórica e social é importante para entender o contexto de onde a gente encontra hoje. Né? Bernardo citou muito bem. Tem gente que acha que a maconha medicinal é chegar e você prescrever maconha para a pessoa ir ali na boca e comprar e fumar em casa e vai tratar sua epilepsia. Não é isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas eu acho que aí é importante a gente falar que é a própria divulgação disso. As pessoas pensam assim porque não é divulgado. Né? Na hora que eu sento e explico, não. É liberado, a gente consegue liberação pela Anvisa, a gente consegue liberação para isso, para aquilo, começa a mostrar estudos de criança que tem síndrome de Dravet, que é aquela síndrome de epilepsia, com malformações, deficiência, né, intelectual, que a criança dava 12 crises por dia, e você vira para a mãe dela e fala assim, não, a gente consegue reduzir para 4, 3 crises por dia, né? Então, assim, mas sem querer tirar também, os resultados da terapêutica tradicional, né? Igual eu falei no início, a maconha medicinal ela vem para complementar, né? Não vai substituir ali. Não vai substituir. É até interessante, você falou do Siddhartha, tem uma frase dele também, se eu não me engano é dele, que ele fala que a cannabis medicinal, né, o CBD, ele está para a saúde, para a farmacologia no século XXI, como os antibióticos estiveram no século XX, né, cara? É inevitável a gente pensar atualmente em farmacologia, em novas medidas terapêuticas, sem a gente falar disso, né? Sem a gente falar do canabidioides, né? Mas como que é, assim, o medicamento, né? Já que a gente falou, assim, que não é chegar ali na boca do fumo e comprar maconha, como que é o remédio, assim? A sua forma, como é que é? A gente não sabe, é comprimido, é líquido, é realmente fumado, como é que é isso? Eu até trouxe aqui, pode mostrar? Pode mostrar. Então, o medicamento, ele vem assim, né? A maioria dos medicamentos existem várias formas de apresentação, seja de pomada, até aquelas balinhas gummies, a gente consegue a administração. Tudo isso importado, né? Aqui no Brasil, basicamente, é o óleo de maconha medicinal. É um óleo rico em CBD ou rico em THC e é um óleo sublingual, né? O paciente pinga a quantidade de gotas suficiente na concentração debaixo da língua. Fica um tempinho, engole e é só isso. Não tem cheiro de maconha, não tem gosto de maconha. Esse aqui tem gosto de blueberry, né? Então, é algo completamente desvinculado da imagem que a gente tem da maconha, daquela exposição de droga, de apreensão, sabe? Daquela droga embalada ou daquela droga que você vê sendo vendida na rua. Isso aqui seria vendido numa farmácia, por exemplo. Já está sendo vendido em farmácias brasileiras, né? Já existem laboratórios brasileiros que produzem e vendem na farmácia sob prescrição médica. Produzem aqui no Brasil? Produzem aqui no Brasil. Bacana, legal demais. É interessante também, né, Célio? Você pode explicar melhor? Que esse óleo é o óleo do CBD, né? Existe dentro da folha da maconha inúmeras substâncias, né? E aí é extraído, tanto que nesse óleo acho que não tem THC, por exemplo, né? Que é a substância alucinógena, né? Da cannabis. Então esse óleo é exclusivamente CBD, né? Ou um grande percentual só de CBD, não é isso? E isso mesmo. Para começar, a Anvisa, ela fala que os óleos aqui, para serem importados, eles não podem ter o percentual de THC, né? Só de CBD.
O CBD é um dos componentes da flor da maconha. É interessante que ela é retratada na folha, né? Mas o que a gente usa é a flor. A flor da maconha, ela secreta pelas suas glândulas uma substância, um óleo, né? E esse óleo serve para prender predadores que vai ali na flor, né? Toda a questão de evolução. Aquele óleo que a gente consegue extrair e é aquele óleo da flor da planta que é rica nas substâncias que a gente precisa, né? E aí entra a engenharia. Entra a engenharia genética, que a gente consegue misturar plantas de diferentes partes do planeta e deixar uma com uma percentual maior de CBD, uma percentual maior de THC. Essas siglas, não é CBD de banco, não. CDB, né? CDB. CBD e THC é um dos componentes da planta que interagem nos nossos receptores. Eu falei lá que no final da década de 80 que a gente foi descobrir os primeiros receptores da planta no nosso corpo. É interessante que o nosso corpo produz umas substâncias semelhantes, né? A anandamida é um endocannabinoide, né? É um canabinoide feito dentro do nosso corpo, que interage com os receptores, né? O receptor CB1 e o receptor CB2. E aí é interessante que uma substância de dentro do nosso corpo, produzida por nós, interage nos mesmos receptores que a planta também produz, né? Então, o princípio do estudo medicinal da maconha vem da interação dos componentes da maconha com os nossos receptores, né? Esse receptor esse óleo de CBD, ele se liga primariamente aos receptores CB2. Se liga também ao receptor CB1, mas também um dos receptores CB2. E é interessante também que a maconha tem algo chamado, que a gente aprende no curso, chamado efeito entourage, que ela consegue ter uma influência sobre vários outros receptores. Receptores 5-HT, receptores TRPV1, né? Receptores CB1, receptores CB2. E é interessante, igual você falou, a diferença dela para o THC. Né? Não é que o THC é um vilão, não é que o CBD é o herói. Não é isso. Existem diferentes aplicabilidades médicas entre os dois. Né? O THC é a substância psicoativa da maconha, sim, é o que eles buscam na fase recreativa, é o que eles buscam para ficar chapado. Mas administrado com CBD, o CBD ele faz uma modulação alostérica no receptor CB1. Né? Ela muda a conformação do receptor para menos THC se ligar ao receptor. E isso acontece em nível central. Então, o CBD sendo administrado com THC, a gente consegue minimizar os efeitos psicoativos, praticamente anular eles, e manter os efeitos medicinais. O THC ele é muito bom, né? Uma das nossas maiores aplicações, né, indicações, seria náusea e vômito pós-quimioterapia. O THC se mostrou muito mais responsivo do que o CBD nessa parte. Sintomas motores de doença de Parkinson também. Né? Então, já que você está falando assim, qual que é a aplicabilidade aí da cannabis medicinal? Quem pode se beneficiar? É qualquer pessoa que pode chegar lá e... eu tô com náusea, então eu vou usar isso aí. Como é que é? Né? Assim, quais são as indicações, vamos dizer assim? Existem 3 aplicações assim, muito bem consolidadas na literatura, né? Mais estudadas ao longo do tempo, que seria a dor crônica, né? Aí entra especialmente dores neuropáticas, náusea e vômito pós-quimioterapia, que eu falei aqui. Não é tratamento de câncer, é tratamento de consequência da quimioterapia, né? E epilepsias refratárias, especialmente epilepsia de síndromes infantis, né? Eu falei a síndrome de Dravet, mas especialmente também Lennox-Gastaut. Mas também existem outras aplicações, né? Outras indicações que a gente pode até chamar de indicações secundárias, né? Que se mostrou com bons resultados. Na saúde mental, ansiedade, depressão, fobia social, insônia, né? Distúrbios do humor no contexto geral, distúrbios alimentares como anorexia, né? Como bulimia. Tem muita gente que fala que maconha pode ser porta de entrada para outras drogas, mas tem estudos mostrando que a maconha pode ser porta de saída,
né, para drogas como a cocaína e o crack. É até interessante isso que você falou, né? Só pegando esse gancho que as pessoas falam que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, quando na realidade o álcool é a principal porta de entrada, né, para outras drogas e é uma substância legalizada, né? Então, realmente, e você está dando outra visão, né, da cannabis aí, que seria na realidade uma porta de saída, né? Sim, tem estudos que mostram isso, que são portas de saída. E é interessante quando você vai ver dados de morte por overdose, não existem dados com morte de overdose por intoxicação de cannabis. Né? Enquanto em um estudo feito lá no Reino Unido, uma das maiores intoxicações é de paracetamol. E aí a gente tem também Alzheimer, a gente tem Parkinson, né? Doença de Parkinson, doença de Alzheimer. E tremor Inclusive o Alzheimer, essencial. acho que me parece que assim, além da epilepsia, que eu acho que hoje já tá muito consolidado, né? Tem se tornado cada vez mais comum pacientes com epilepsia refratária. A gente vê a prescrição do CBD, mas Alzheimer, pelo que eu tenho visto, tem sido não vou dizer assim, uma nova esperança, né? Porque é uma doença, é uma síndrome demencial com rápida com evolução de difícil controle, mas tem se mostrado talvez uma nova perspectiva, né? Uma nova visão da gente enxergar uma outra linha de tratamento dos pacientes com Alzheimer, né? Não Não, sei qual que tem sido sua experiência, mas coincidentemente hoje eu atendi um paciente com Alzheimer avançado que estava fazendo uso de CBD. não, justamente, Alan, igual você falou, é muito difícil tratar e prometer uma cura para o Alzheimer, assim também como uma cura para a doença de Parkinson. Eu acho que é muito difícil você prometer cura Uhum. de forma geral. O que eu tento trazer para os meus pacientes usando a cannabis medicinal é uma melhora da qualidade de vida, né? Seja paciente com Parkinson que tem sintomas motor e não motor, né, e onde a gente consegue encaixar o CBD nos dois contextos, o paciente com Alzheimer também. O paciente com Alzheimer é um paciente, às vezes, com dificuldade no sono, um paciente agitado, agressivo, Transtorno de humor, ele tem transtorno de também. humor, né? Então, a gente consegue atuar em todas essas áreas ali no contexto do paciente como um todo. Né? Eu nas minhas consultas, inclusive, na minha forma de retorno, né, eu faço um acompanhamento semanal com o paciente justamente por isso. A gente tenta encaixar o CBD no paciente como um todo, na janela terapêutica de cada paciente. Né, e dosando e vendo a experiência do paciente com o medicamento, com a planta e como o sistema endocannabinoide dele vai reagir. E aí, achando uma janela terapêutica ideal, onde a gente consegue tentar englobar o máximo de problemas e queixas que ele tem, para tentar solucionar um pouquinho ali. Se eu conseguir trazer para o paciente pelo menos um conforto de dormir, dentre as várias queixas que ele tem, eu já tô satisfeito. É um terço do dia dele, quase, né? Você tá melhorando aí quase um terço da vida dele, né? Vamos dizer. E é até interessante, né, pegando esse gancho, eu estava vendo recentemente um estudo avaliando o uso nos pacientes com Parkinson, no tratamento da discinesia do Parkinson, e o CBD versus placebo. E até um resultado interessante, porque não teve uma diferença significativa entre o CBD e o placebo, porém os pacientes que usaram o CBD tiveram uma satisfação de tratamento melhor e uma percepção de resposta melhor, né? O que mostra que, principalmente no paciente com Parkinson, nessas doenças degenerativas, a gente sabe que o paciente ele tem um humor mais embotado, ele fica mais desanimado. Então, além do benefício aí que ainda precisa ser mais estudado, né, na discinesia, mas teve esse benefício comportamental, né, cognitivo e de satisfação do paciente, que isso é de extrema importância, a gente sabe, nesses pacientes, né, nesse perfil de paciente. É interessante também citar nessa parte de cognição de que, né, existem os grupos de risco de uso da maconha. Eu acho que todo medicamento tem grupo de risco. Né? Um dos grupos de risco é pessoas... E é aí que a gente fala da substância da maconha inteira, seja recreativa, fumado, determinadas, né, contraindicações de CBD, e aí a gente pesa benefício, mas enfim. Um dos grupos de risco são pessoas com menores de idade, menores de 18 anos, né? Onde tem alguns estudos que mostram alguma relação da maconha com síndrome desmotivacional,
Mas é interessante mostrar que a maconha em pacientes com mais de 60 anos, ela ajuda na cognição. Uhum. É interessante ver que o sistema endocannabinoide, ele se modula nas várias etapas da vida, né? E como que ele é integrado em todos Ele os não é outros fixo sistemas. ali, Ele né? não é fixo. Legal. Eu ia te Ô, perguntar Célio, exatamente isso, né? Assim, quem não, quais as contraindicações ali, quem não pode usar, né? E os riscos do uso, né? Porque como é um medicamento, como todo medicamento, tem seus riscos também, não é só mil maravilhas, né? Então, tem muita gente que acredita que talvez realmente o Siddhartha tá certo quando ele fala que o canabidiol é os antibióticos da nossa geração. Mas eu sempre falo que realmente não é milagroso, não é uma panaceia da medicina, né? Eu não vou tratar tudo com isso aqui. As contraindicações, o que a gente sabe, né? O que está bem estudado e o que eu uso na minha prática médica, né? Eu não recomendo o uso em menores de 18 anos, salvo exceções de síndromes, né? Aí, epilepsia, Refratária, né? refratária, alguns casos de saúde mental. Grávidas, gestantes, a gente não faz o uso, porque mostra uma correlação, né? Mas os estudos são muito nebulosos, mas é preferível evitar, né? E também, eu acho que o mais clássico, o que eu sempre pergunto, né? Não falta na minha anamnese, são pacientes que já tiveram episódio de psicose, pacientes esquizofrênicos. Foi mostrada uma correlação entre o uso prematuro do THC com uma esquizofrenia no jovem, né? Só que o que a gente não sabe é se o THC ele deflagra uma esquizofrenia que já viria tardiamente, ou se pacientes que cursam com a esquizofrenia ou com essas síndromes psicóticas, eles tendem a fumar mais maconha, né? Mas por via das dúvidas também, eu acho que é a contraindicação mais bem consolidada. Pacientes que já tiveram um episódio de psicose com alguma síndrome, né, ou alguma doença psicótica na família, eu não prescrevo. pelo que eu entendi, o THC que teria uma relação, né, isso, com esse risco, e não o CBD. Não, Ambos estão relacionados e é interessante evitar. então, é interessante evitar por causa do efeito entourage que eu citei mais cedo, né? A planta Uhum. inteira tem um efeito em todo o sistema endocannabinoide, em todas as partes integradas com ele, né? Claro que o estudo mostra mais o THC, mas nenhum estudo mostra o CBD, entende? Entendi. É mais por essa lógica. Entendi. Mas e os riscos, assim, então, seria mais esse risco de psicose, mas qual outro risco poderia ter? Não, o medicamento não tem nenhum risco de psicose, Ah, tá, né? O entendi. uso do medicamento, o efeito colateral dele não envolve psicose, né? Entendi. O que a gente pode falar é que pode causar uma náusea e vômito nas primeiras semanas por causa do gosto. Por causa do gosto fitoterápico, especialmente dos óleos produzidos aqui no Brasil, né? Mas alguns óleos até já tem gosto, né? Então, assim, talvez alguns episódios de sedação, né? Uma sonolência diurna, né? Um aumento do apetite, né? Mas são efeitos colaterais que a gente tenta balancear ali com a dosagem, né? Com o acompanhamento. Na sua prática, você já pegou algum paciente que, assim, que medicamentos tem disso, né? Às vezes você começa uma medicação que você vê que teria um benefício a pessoa, mas a pessoa fala, não estou tolerando esse remédio por conta desse efeito colateral. Por exemplo, eu tive que suspender. Isso já aconteceu na sua prática? Qual foi o efeito colateral que a pessoa falou assim, olha, eu não aguento tomar isso? Eu citei que esse óleo que eu trouxe aqui é da minha mãe, né? Era da minha mãe. Minha mãe começou um tratamento com fibromialgia, ela mora nos Estados Unidos, onde é muito mais tranquilo, né, de comprar. Você consegue comprar óleo de CBD em farmácia, sem prescrição médica. Só que aí é que tá a sua pergunta, né? As consequências de tomar isso sem acompanhamento. Minha mãe começou a tomar, me procurou, a gente fez a experiência e ela começou a sentir muita sonolência diurna, né? Ela chegava do trabalho, dormia, não ficava proativa. Falou, não quero mais, não gostei,
não quero mais, eu acho que os benefícios aqui não vale a pena, e ela suspendeu. E para pegar assim o remédio, você falou assim, lá nos Estados Unidos, chega na farmácia, consegue comprar, e na prática aqui no Brasil, como que é feito? Eu sou seu paciente, eu vou lá, doutor Célio, eu quero começar a usar isso porque eu tô com dor crônica, já fui no neuro, não melhorou, já fui no ortopedista, já fui no clínico da dor, nada resolve minha dor, tá insustentável viver desse jeito. Bernardo, vou falar um negócio aqui que às vezes até espanta um pouco as pessoas quando eu falo. Mas maconha no Brasil só é proibido para quem é preto e pobre, entendeu? Porque para quem quer planta medicinal, é ir consultar, é ter o investimento para consultar, é ter um investimento para comprar na farmácia. Não são medicamentos baratos. Se você quiser importar com dólar nesse preço, ainda é mais caro, né? Então, é algo que precisa de investimento inicial do paciente. Infelizmente, o SUS ainda não disponibiliza medicamento assim. Existem pacientes que conseguem entrar com ação judicial para o SUS pagar, ou ação judicial para plantar em casa, né? E aí diminui os custos, mas infelizmente é um medicamento que tem o seu custo, né? Então começa por aí. E aí, visto isso, o paciente que quer se beneficiar desse medicamento, ele procura um médico prescritor. O médico vai avaliar o caso, né? Vai avaliar os medicamentos que ele já toma. A Anvisa, no laudo médico, tem que constatar. A Anvisa pede para constatar os medicamentos que ele já usa, há quanto tempo ele já usa, há quanto tempo ele vem tratando aquela doença. E você está prescrevendo de forma compassiva aquele medicamento, né? Em comum acordo com o paciente, explicando os riscos e benefícios, mostrando, né, os estudos recentes, e como se fosse algo experimental, né? E feito esse laudo, o paciente com a prescrição específica é só ir ou nas associações nacionais que produzem um óleo aqui no Brasil, comprar diretamente na farmácia, da indústria farmacêutica, ou importar. E é engraçado que muita gente acha que tem que mexer com advogado, tem que mexer com né, a questão burocrática. É um formulário online que a Anvisa pede. Você entra, faz tudo online, preenche o formulário, anexa os documentos, todos assinados e carimbados pelo médico, sai a liberação e você consegue importar. Então, basicamente, eu peguei sua receita, aí essa parte online aí você já orienta o site que a pessoa tem que entrar, tudo, ela preenche e aí ela entra em contato com a empresa que está ali fornecendo. Né? Isso. Existem já empresas terceirizadas, né, que fazem um intermédio aí entre o paciente e seja a substância importada ou daqui mesmo do Brasil, né? Pega o paciente, pega os dados, pega os meus documentos, fazem um pedido específico pelos correios que a Anvisa pede, com toda a documentação, e envia direto para o paciente, porque não pode estocar, né? Não pode ser estocado no Brasil também. Só uma dúvida bem de cunho prático mesmo. Qual que é o custo hoje de um tratamento por mês, por exemplo? Como que sairia esse custo? Então, aproximadamente. Tem medicamentos que variam o preço, começando de R$300, R$400, e tem medicamentos vendidos na farmácia até de R$2.000, né? Mas a duração desse pote, ela é variável também. Eu sei que variável. Depende de quantas, mas uma média, assim, que você acha que dura quanto tempo, assim? Dura mais ou menos um mês, num custo médio de R$300 a R$400, né? Um investimento inicial com consulta, com a compra do medicamento, às vezes o frete ou o custo da associação, né, nas associações nacionais. Tem muita associação nacional que produz o óleo aqui no Brasil, que tem um aval de produzir, né, que podem produzir o óleo aqui no Brasil. Às vezes associações de pessoas que sofrem da mesma doença entram com ação judicial ali, sabe? E aí o custo disso varia entre R$300 a R$400 para um mês de tratamento, em média. Posso estar até enganado, Célio, mas deve existir um grande interesse aí em descentralizar isso, obviamente, para reduzir o custo, né? Não é algo que, do ponto de vista técnico, seja extremamente complexo, eu imagino, de você produzir esse óleo. Obviamente que tem que ter todo um processo de vigilância, mas eu imagino que deve ter
muito interesse, né, da comunidade em querer descentralizar isso para reduzir, né, esse custo. Alan, extraídos da maconha, coisas que você consegue extrair da planta, né? Você pegar a flor e conseguir extrair aquele óleo é algo tão simples que você consegue fazer dentro de casa, né? Com, às vezes, uma prensa hidráulica ou com gelo seco, né? Existem várias apresentações da maconha sendo vendidas no tráfico. Entre elas, esses tipos de extração também, porque, querendo ou não, você consegue extrair o THC na forma mais pura, né? Isso é só um exemplo, porque quando você leva para a indústria, né, farmacêutica, o que eles conseguem fazer com as máquinas, com uma planta que consegue nascer em qualquer lugar, em uma velocidade rapidamente, imagina a quantidade que a gente conseguiria produzir de remédio. Acredito que a tendência é aumentar, né? Assim, quanto mais estudo, né, mais está sendo divulgada, as coisas, elas, assim, infelizmente ou felizmente, elas são graduais, principalmente nisso, porque é um tema realmente sensível, né? É muito mais amplo, nós não estamos fazendo apologia a nada aqui, né? Mas é amplo, nosso intuito é exatamente isso, né? Abrir a mente das pessoas. Eu acredito que nos próximos anos vai se facilitar isso, vai chegar um momento que a cannabis medicinal ela vai ser mais fácil, né? O paciente que realmente tem indicação para aquilo, ele vai conseguir adquirir isso mais fácil. Ainda hoje tem uma certa burocracia, mas acho que está facilitando, né? Assim, cada ano que vai passando aí, acho que as coisas vai ficando mais fácil para conseguir. Acredito que em breve, assim, vai ser mais fácil ainda, né, o Célio? Não sei, assim, você que tá aí no meio, né? Provavelmente você vai ver isso aí também. É cada vez mais comum você ver pacientes que conseguem liberação na justiça para conseguir tratar, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que nos próximos anos vai começar a ser liberado. Eu acho que o pessoal vai ver as vantagens de liberar, né? Quando você começa a liberar um produto gradualmente, você não está só liberando para as pessoas fazerem uso do produto da forma com que elas quiserem. Junto com a liberação, também vem a regulamentação. Então, você não vai ter um produto nas ruas sendo usado de qualquer jeito. Você vai ter um produto nas ruas sendo usado regulamentado. Então, e além de fortificar os estudos. Então, assim, igual você falou, a gente não está fazendo apologia a nada, mas eu acho que uma liberação gradual, cada vez fortalecendo mais os estudos e de uma forma saudável, tentando aplicar no sistema de saúde também, né, tentando trazer esse tipo de terapêutica para as pessoas que precisam de todas as classes, eu acho que seria uma forma mais saudável também de ir liberando. Eu tenho uma dúvida, assim, o paciente que está usando já, dúvida prática mesmo, tem vários medicamentos que podem causar dependência, por exemplo, o Rivotril. O Rivotril a pessoa não pode suspender de uma vez, né, porque ela vai ter efeitos ali de abstinência mesmo. E o óleo, a pessoa que usa ali o CBD, ela pode suspender de uma vez, ela vai ter efeitos laterais de abstinência, como é que é? Causa dependência? Então, é interessante sua pergunta. Ela não causa dependência, né? A maioria dos estudos mostram que não causa dependência, né? A interrupção abrupta, como qualquer outro medicamento, é difícil, então eu retiro gradualmente, né? Uhum. Mas porque a pessoa vai acostumando também de tomar aquilo por dia, né? Todos os dias. Mas o que a pessoa desenvolve não é dependência, mas tolerância. Entendi. Né? Tolerância é aquilo que você vai cada vez precisando de um pouquinho mais para atingir o que você precisa. Mas o interessante é o que um estudo da Universidade de Vermont, na América do Norte, que estudou, que é o seguinte. Existe algo que eles denominaram de T-break, né? Encurtando de THC break, né? Para você dar um break no THC, são precisos de 21 dias para os seus receptores começarem a voltar, entendeu? Então, pegou aquele estágio de tolerância, você faz uma reabilitação com 21 dias ou mais, né? E introduzindo aos poucos, você consegue driblar essa tolerância. Entendi. Aí seria, no caso, tipo, você reduz a dose nesses 21 dias, finaliza o remédio e fica 21 dias sem usar e depois volta o uso. Seria isso? Entendeu? Não, entendi.
O estudo foi feito na interrupção abrupta. Ah, tá, entendi. Para falar a verdade. Aí interromperia. Interromperia, ficasse esses 21 dias e aí a pessoa voltaria a usar, né? Mas, assim, quando você vai ver vários estudos, assim, você precisa ver o N, né? A população, né? A quantidade de N, os efeitos ali que maquiam os resultados, né? Então, sempre ficar atento nessa parte dos estudos. E tipo assim, eu tenho uma dúvida, vai além, assim, dos usos, sabe? Desse uso atual. Por exemplo, você falou da anestésio, né? Assim, a correlação da cannabis com a anestésio, ela vai mais para a parte de dor. Mas e na parte intra-hospitalar, por exemplo? Pensando mais para o futuro, né? Não sei se atualmente é utilizado lá fora e tudo, mas qual seria a aplicabilidade da cannabis, por exemplo? Suponha que fosse totalmente liberada aqui, a cannabis medicinal, né? Bem facilitado mesmo, como suponha um antibiótico, né? O antibiótico ele é liberado, mas exige uma prescrição. Você tem que ter uma justificativa ali por que você está passando. Você não pode fazer o uso a rodo, né? Você não pode chegar na farmácia hoje em dia, né? Você não pode chegar, eu quero uma amoxicilina que me dá sem prescrição, você não vai conseguir. Mas qual seria a aplicabilidade dela, por exemplo, intra-hospitalar? Durante um ato de anestesia, o paciente, antes dele ser anestesiado, ele teria algum benefício ele tomar ali umas gotas? O que ajudaria num pós-operatório? Um paciente que está ali no CTI por conta de uma pneumonia, entubado, não sei. Interessante essa pergunta, Bernardo. Quando eu falei para o meu chefe lá no hospital que eu estava fazendo uma pós-graduação em cannabis medicinal, ele prontamente decidiu discutir um artigo, fazer um clube de revistas do artigo de cannabis medicinal no uso da anestesiologia. Ele me apoiou completamente, mandou esse artigo e a gente estudou esse artigo, né? Então, como que a cannabis medicinal pode ser usada intra-hospitalar, intraoperatório, na anestesia? De nenhuma forma. A gente não tem aplicabilidade da cannabis medicinal. A gente não tem aplicabilidade da cannabis medicinal na anestesia no tempo intraoperatório. Entendi. O que a gente consegue fazer são em 2 situações que mostraram algum benefício, mas que também não superam os benefícios dos remédios tradicionais que a gente já usa, né? Que seria no contexto, né? Além da dor, né? No contexto de náusea e vômito pós-cirurgia, e aí entraria como um antiemético, igual os que a gente já usa, e também na questão de pacientes naquele tempo pré-cirúrgico, que às vezes está internado há 1 semana e está prometendo que você vai ser operado amanhã, e aí amanhã não chega e vai amanhã, e a pessoa começa já a ficar tensa, ali também pode ser usado. E é muito usado ali, dentista também tem a possibilidade de prescrever o CBD. Dentistas que prescrevem CBD usam em pacientes que sofrem de fobia antes de entrar no consultório. Então, aí a gente pode ter um uso dele intra-hospitalar, né? Agora, pensando em um paciente entubado no CTI, talvez em cuidados paliativos, a gente pode ter alguma aplicabilidade, né? Tentar manejar uma dor crônica ali nas fases finais da vida, né? O artigo que a gente estudou mostrou uma comparação legal do uso do CBD e do uso da morfina, né? Então, a gente pode entrar ali, complementar, usar menos opioide, né? Tá cada vez mais comum a gente fazer anestesias opioides free, né? Livres de opioides. Então, talvez entrar nesse contexto também, né? Mas eu acho que o que eu consigo mais visualizar é nas clínicas de dor, né? Na extensão hospitalar, na parte do tratamento ambulatório de paciente com dor crônica. E assim, o efeito do medicamento, ele já começa na primeira dose, a pessoa já sente ali, ou igual, por exemplo, tem alguns medicamentos de dor neuroplática que eles começam a fazer o efeito ótimo deles ali com mais ou menos 2 semanas, 3 semanas. Do CBD, como é que é? Eu faço esse acompanhamento semanal com o paciente justamente por isso. No primeiro mês, pode acontecer qualquer coisa. Tem paciente que chega na primeira semana relatando que está excelente com aquela primeira dosagem inicial. Tem paciente que lá no final do mês que já fala assim, não, estou começando a sentir alguma coisinha, entendeu? Algo que às vezes influencia também é paciente que já faz o uso recreativo ou de qualquer outra forma,
né? Às vezes isso pode influenciar na quantidade da concentração da dosagem, mas também no tempo de efeito do remédio também. Mas pode acontecer assim, quando é sublingual, né? Então acaba sendo rápido a absorção. Eu achei interessante, Célio, e bem coerente o que você falou, para até a gente entender que não é um remédio milagroso e que vai curar tudo, como algumas pessoas estão pensando, né? Na realidade, é um medicamento como outro qualquer, obviamente que por ser novo traz esse destaque, Insegurança. né? Vem à tona essa Né? comunicação, mas na realidade existem utilidades específicas, né? Existe ainda muito estudo a ser feito. Eu imagino que a gente já poderia ter caminhado muito nesses estudos, mas infelizmente por vários motivos que você citou, a gente não comeu como a gente gostaria, mas na realidade a gente ainda tem que descobrir muita coisa, né? A gente ainda tem que avaliar muita coisa, né? Eu imagino. Eu tenho uma última pergunta aqui, entrando mais polêmica, né? Mas seria assim, pensando na pessoa que ele já faz o uso, né, da maconha, uso pessoal ali da maconha, o óleo, ele substituiria a maconha mesmo, o cigarro ali que a pessoa fuma? Se sim, qual que seria o benefício? Por exemplo, porque o cigarro a gente sabe que ele tem um malefício que é o pulmão, né? Tem esse malefício, dentre outros aí, mas qual seria o benefício, então, assim, da pessoa que já usa ali de forma recreativa, caso um dia, né, se, né, e somente se fosse liberado, né, assim, o uso da maconha até recreativa mesmo, igual está sendo liberado em várias regiões aí do mundo, Canadá, algumas regiões dos Estados Unidos, Uruguai, etc. Se aqui fosse liberado, o óleo substituiria ele, teria qual que você vê o benefício disso para essa parte? Não, o óleo não Não substituiria. substituiria. Vão respondendo por aí. O óleo não substituiria. Mas Não só o de CBD, sim, mas o com o THC também. como o THC também, né? O óleo puro de THC que você fala que talvez conseguiria fazer um efeito psicoativo. Eu acredito que não substitui. Mas é interessante, Bernardo, que quando você pega perfil de pacientes que usam a maconha recreativa, existem dois perfis. O paciente a pessoa que vai usar a maconha recreativa em situações específicas, né, de festa, ou pessoas que vão usar a maconha todos os dias. O paciente que vai usar maconha todos os dias já deixou de ser recreativo, cara, né? Geralmente são pacientes que falam assim, não, isso aqui eu uso todo dia, à noite, quando eu chego do trabalho, porque me ajuda a dormir, entendeu? E aí entra o malefício que você falou, especialmente a substância fumada causa dano pulmonar, sim. Causa dano pulmonar igual o cigarro causa, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, né? E aí ele entra na substituição dessa parte, de Entendi. você tirar uma substância inalada causando prejuízo para o pulmão do paciente, mesmo ajudando ele em outros contextos, em outras queixas, e substituir por um óleo. E isso realmente é feito de forma gradual. O paciente tem tolerância, o paciente é acostumado, tem aquele vício social, né, que eu tenho que chegar e bolar um. Né? Às vezes isso acontece. E aí você vai conversando e tirando e substituindo pelo óleo, mas mais por essa razão também. E outra, você não quer que o paciente fique recorrendo à compra ilegal da substância. Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer algo regularizado, algo, né, que a gente sabe que a gente está dando para o paciente, a dosagem específica. Né? A gente quer atuar aí. Não ficar promovendo o uso recreativo. Bacana. Porra, muito legal. Alan, você tem mais alguma dúvida aí? Alguma Cara, eu só tenho a pergunta? agradecer a Célio, esse bate-papo foi muito bom e parabenizar pela iniciativa. Você começou falando uma coisa que eu achei bem interessante, que é realmente de buscar esse conhecimento por achar que é interessante a gente ter uma visão diferenciada, né? A gente se diferenciar dentro da medicina. E eu acho que você dá um passo bem interessante aí e se destaca muito em ter feito essa pós-graduação, em tá buscando esse conhecimento e estar já tratando os pacientes
dessa forma. Então, agradecer e principalmente te parabenizar, cara. Muito bacana mesmo. Alan, isso vindo de você, eu que agradeço, de verdade. Agradeço muito essa moral. Quero agradecer também, né, aqui de novo, te agradecer a presença, por ter divulgado isso, falado um pouco. Aprendi muito, né? Eu já tinha estudado algumas coisas, mas aprendi mais ainda. Acredito que quem nos acompanhou aí também conseguiu abrir um pouco mais a mente, quebrar alguns preconceitos, né? Desmistificar algumas coisas também. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, ter participado, né? Antes da gente finalizar, onde que as pessoas te encontram aí, né? Bernardo, eu agradeço você também, agradeço vocês dois. Só de estar sentado com 2 neurocirurgiões falando de maconha numa segunda-feira à noite, né? Gente, eu sou residente, não tenho moral nenhuma para falar com vocês. Que isso? Que isso? Brincadeira. As pessoas me acham no Instagram, @canestésio, com 2 N's, né? Cannabis Medicinal e Anestesiologia. Lá eu tento conscientizar um pouquinho mais, falar um pouco mais, né? Trazer alguns assuntos medicinais, mas também alguns assuntos sociais relacionados a isso também, né? Eu estou lá disponível, quem quiser marcar consulta ou tirar alguma dúvida, bater algum papo, só me procurar lá. Bom demais. Então, é uma extensão aí, né, do que a gente conversou aqui. A pessoa pode te mandar mensagem lá, tirar uma dúvida, pedir informações de como conseguir, etc. Então, com certeza. Muito obrigado. Alan, a gente encontra aí no @dr.alanfrança, né? Vocês vão encontrar no @dr.bernardoaramune e o HealerCast no @healer.cast. Nós estamos também em todas as plataformas de streaming de áudio, então se você chegou até aqui, curta o nosso episódio, divulgue esse episódio para as pessoas próximas aí, quem você acha que pode se beneficiar do medicamento, das informações, se tem algum conhecido, algum familiar, né? Curta isso aí. Comece a nos seguir, siga aqui todas nas nossas plataformas, porque isso é muito importante para divulgar o conteúdo, né? Acho que o conteúdo chegando para mais pessoas, a informação vai ficando mais fácil, né, de absorver aí. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado.